Abra sua Bíblia, livro de Tiago, capítulo 1, por favor. Depois a gente vai ler para você compreender. Às vezes na Bíblia a gente encontra a palavra provação, às vezes a gente encontra a palavra tentação, às vezes está se falando de provação, mas utiliza-se tentação. Às vezes está se falando de tentação e no texto fala provação. Por quê? Porque no grego tentação e provação é escrito da mesma forma. Mas é importante o cristão aprender a diferença entre tentação e provação, até para que ele saiba se direcionar. É preciso você saber de onde vem a origem da tentação, a origem da provação. É preciso saber qual o objetivo da tentação, qual o objetivo da provação. A tentação nunca vem de Deus, nunca vem de Deus. Deus não tenta. Eu fui tentado por Deus. Não existe. A tentação, depois eu leio alguns versículos, a tentação provém das concupiscências da natureza pecaminosa, terrena, são os desejos da natureza pecaminosa, e também do diabo. Então, quando se fala tentação, a origem dela está vindo por causa da concupiscência, o desejo da natureza pecaminosa, ou ela está vindo diretamente do diabo. Jesus, por exemplo, ele estava em jejum, estava no deserto, né? E naquele período, naquele final daquele jejum, vamos dizer assim, daqueles 40 dias, o diabo surgiu para tentá-lo, dizendo: se você, por exemplo, é filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. O diabo queria que Jesus submetesse a ele. Daqui a pouco o diabo disse: se você se prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos do mundo. Então Jesus foi tentado. A tentação, não esqueça, ela vem ou da concupiscência, o desejo, né, da natureza terrena pecaminosa, e por isso a pessoa é tentada, por causa desses desejos pecaminosos, ela é tentada por causa da sua natureza, das concupiscências da sua natureza pecaminosa, ou ela é tentada diretamente pelo diabo. Então a origem da tentação são esses dois lugares, vamos dizer assim, ou esses dois meios, ou a concupiscência da natureza, ou o diabo diretamente. O objetivo da tentação é mostrar a fraqueza humana e levar o ser humano a pecar contra Deus. Isso é tentação. Provações é diferente. A provação, ela provém normalmente de Deus, da parte de Deus. Elas são como testes, provas, por isso fala provações, são como testes. E por que Deus prova? Por que Deus testa? Por que Deus experimenta? Por que Deus permite provações? Para que o cristão cresça espiritualmente, amadureça espiritualmente, venha se aperfeiçoar espiritualmente, venha adquirir um caráter mais perseverante, mais dependente de Deus. Então há uma diferença. Então nós nunca podemos dizer: eu fui tentado por Deus, Deus me tentou. Ele não tenta, porque a tentação nunca provém de Deus. Agora, é importante, eu não vou falar das duas
dois assuntos para não misturar. Vamos ler aqui Tiago, capítulo 1. Deixa eu ler aqui só para finalizar isso. Tiago, capítulo 1, no versículo 14, só para você entender que a tentação não vem de Deus. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo ou concupiscências da carne, da natureza pecaminosa, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, ele dá a luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, apenas para que vocês entendam que a tentação, ela não vem de Deus. Então, às vezes na Bíblia a gente vê misturado esse termo provação, tentação, às vezes é utilizado dessa forma, no mesmo termo, mas você tem que saber do que se trata, por causa do grego, então as duas palavras às vezes se misturam. Mas eu queria falar um pouquinho sobre as provações, a mensagem sobre provações, Tiago, capítulo 1, do capítulo 1. Deixe-me ver o versículo para facilitar para vocês. Capítulo 1, vamos começar do 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Então aqui o apóstolo está falando provações, são testes, são experiências, são provas que Deus vai permitir e permite que o cristão passe. Aí não tem nada a ver com concupiscência da carne, não tem nada a ver com o diabo, não, são provações. E disse: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Eu vou repetir. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tá certo? Então, a pessoa, olhe para mim, por favor. Eu me tornei um cristão, entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Você precisa crescer espiritualmente, você precisa amadurecer espiritualmente. Tem gente que envelhece na fé. Você vê pessoas que às vezes passam longos anos dentro de uma igreja, mas não amadurece espiritualmente. Está envelhecendo na fé, porque uma coisa é envelhecer, outra coisa é amadurecer. Tem pessoas que elas têm 50 anos, mas a cabeça delas, a mentalidade delas, parece que elas têm 20. Elas às vezes agem como se fosse um adolescente. Fala, pô, não amadureceu. Não amadureceu. Está envelhecendo, mas não amadureceu, porque uma coisa é envelhecer, outra coisa é amadurecer. Então o cristão, ele precisa amadurecer na sua fé, na sua vida espiritual. O cristão precisa aprender a
a desenvolver um caráter perseverante, ele precisa aprender a depender mais de Deus, ele precisa aprender a confiar mais em Deus, ele precisa ter um coração mais simples, mais humilde, ele precisa crescer espiritualmente. Como é que isso vai acontecer? Só com vitórias, bênçãos, conquistas? Não. As vitórias, como você já ouviu, são importantes. É bom ser abençoado, é bom ser respondido, é bom obter vitórias, é bom ser abençoado, faz bem, glorifica a Deus. Mas ninguém cresce espiritualmente com as vitórias, ninguém cresce espiritualmente com as bênçãos. Você pode dizer: minha vida melhorou, estou feliz. Você pode falar que agora você tem um testemunho a mais para dar. Mas as vitórias, elas não trazem crescimento espiritual. As vitórias não trazem. Então o que Deus faz? Ele permite sofrimentos, ele permite lutas, ele permite injustiça, ele permite que você seja caluniado, ele permite que você passe por situações que de repente você se sinta humilhado, ele permite as coisas, o sofrimento, as aflições, e essas situações que vêm, que ele permite para provar, elas são como um teste, porque está na fé, estar com Deus, ser fiel a Deus, honrar a Deus, quando tudo está indo muito bem, é muito fácil. É muito fácil a pessoa dizer assim: eu sou fiel a Deus, está tudo indo bem. É muito fácil dizer: eu creio em Deus, está tudo indo bem. É muito fácil dizer: não, eu honrar a Deus, está tudo indo muito bem. É muito fácil. Mas não é dessa forma que se prova uma fidelidade, uma fé, uma perseverança, uma crença. É preciso que a pessoa passe por lutas, é preciso que ela passe por provações. Eu estou fazendo a vontade de Deus, mas vieram situações para me fazer sofrer, me afligir. Eu estou passando por situações. Deus pode permitir um problema de saúde. Ele pode permitir uma humilhação, uma injustiça. Ele pode permitir que você seja perseguido. Ele pode permitir uma perda financeira, material. Ele pode permitir um monte de coisa. O que ele permitiu? Porque ele quer me destruir? Não. Você tem que passar por provas, tem que passar por provações para crescer. Não vai crescer se não passar. Eu não quero passar por nada. Eu não quero passar por nenhuma luta, nenhuma aflição, nenhuma adversidade, por injustiça. Eu não quero passar por nada. Não vai crescer nunca. Não vai crescer nunca espiritualmente. Eu quero que tudo esteja indo muito bem todos os dias, porque aí eu vou crescer espiritualmente. Não vai crescer. As bênçãos fazem bem, eu repito. Elas fazem bem, elas trazem benefícios. Mas, quando é que o cristão cresce? Quando ele enfrenta lutas, sofrimentos, aflições. Às vezes a pessoa é arrogante, orgulhosa. Para ela crescer espiritualmente, se quebrantar, aprender a ser humilde, ela vai ter que, às vezes, passar por humilhações. Deus permite. Às vezes ela é humilhada lá fora, humilhada no trabalho, humilhada em outro... Ela é humilhada. Às vezes ela fica sendo humilhada por pessoas, por situações. Ela vai ter que provar no meio daquela situação que, de fato, ela crê em Deus, ela é de Deus, ela quer fazer a vontade de Deus, ela tem que se quebrantar. Ela vai precisar, às vezes, passar por aquilo.
Tem gente que passa por situações e às vezes não entende. Eu estou buscando a Deus, enfim, mas Deus permitiu isso aqui, permitiu aquilo lá. Às vezes a pessoa não é nem tão fiel a Deus. Deus permite para ver se a pessoa aprende a ser fiel. Às vezes a pessoa nem honra tanto a Deus, mas Deus permite situações para a pessoa aprender que ela tem que honrar mais a Ele. Às vezes a pessoa precisa aprender a desenvolver uma perseverança. Então vem as provações. E aí o que o apóstolo está dizendo? Que você, no meio do sofrimento, das provações, momentos difíceis, você tem que fingir que está tudo bem? Não, não é isso. Eu vou fingir que está tudo bem. Tende por motivo de alegria ou passar por várias provações. Ele está dizendo, então eu tenho que fingir que está tudo bem? Não, não é fingir. A Bíblia não diz que tem que fingir. Você tem que, no meio do sofrimento, da provação, você tem que entender que aquilo vai servir para o seu crescimento. E você tem que ter aquele espírito para compreender que através daquela situação você poderá colher grandes frutos para a sua vida, sobretudo espiritual. Então, tendes por motivo de alegria, que você vai se derrotar e nem vai fingir. Eu vou fingir que está tudo maravilhoso. Não, não é isso. Não é isso, não é fingir. Os apóstolos, quando estavam sendo perseguidos e presos, eles não fingiam que estava tudo maravilhoso. Mas os cristãos, no meio da provação, passando por provações, eles aproveitavam aquilo como oportunidade. Eu vou aproveitar essa oportunidade, porque daqui eu posso aprender muita coisa, e eu posso colher muitos benefícios. Então, não é fingir, não é nem 8 nem 80. Eu vou me derrotar porque eu estou passando por provações. Ou eu vou fingir que está tudo maravilhoso. Nem 8 nem 80. Mas eu tenho que ter um espírito bom para compreender que dessa situação que eu estou enfrentando, eu posso aprender muita coisa. E dessa situação que eu estou enfrentando, eu posso colher muitos frutos. Eu posso colher muitos frutos. Então, um cristão que não enfrenta nada, que não passa por sofrimentos, lutas, aflições, adversidades, não vai crescer nunca. Então Deus permite, Ele tem que permitir. Você não vai aprender e não adianta se iludir. Nós temos que ler a Bíblia, conhecer. Mas não adianta você se iludir achando que o grande conhecimento teórico, não, eu já li a Bíblia 10 vezes. Tem gente que diz, eu li a Bíblia 10 vezes. O conhecimento teórico não significa crescimento espiritual. Nada disso. Você tem que passar pelas coisas. Você tem que passar. Você tem que, às vezes, tem que ser humilhado para aprender a ser mais humilde. É isso aí. Tem gente que tem que ser humilhado para se quebrantar e se tornar mais humilde. A Bíblia diz, sede humildes, mas não quer dizer que só lendo, a Bíblia diz que eu tenho que ser humilde, aí eu lendo apenas eu aprendo a ser humilde. Não, às vezes tem que ser humilhado, passar por humilhações, situações que provocam humilhação, para a pessoa se quebrantar. Às vezes a pessoa se considera autossuficiente, melhor do que os outros. Às vezes a pessoa é arrogante. Então não adianta só ler, ou alguém chegar e falar, você tem que ser humilde. Só ouvir não funciona com todo mundo. Então o que Deus faz? Ele permite situações para que aquela pessoa se quebrante, se torne humilde. Ser humilde não significa andar rasgado, né?
E tem gente que vê pessoas pobres, ela fala, é uma pessoa humilde. Não, isso não tem nada a ver, pobreza com humildade, nada a ver. Existem pessoas pobres no poder aquisitivo. E elas são arrogantes até o pescoço, nada a ver. Tem gente que tem um poder aquisitivo e é humilde. A humildade é uma virtude que faz a gente entender que dependemos de Deus e também dos outros. Então você vai agir com as pessoas com humildade, com Deus e com as pessoas. Agir com humildade não significa ser bobo. Agir com humildade não significa ser bobão, não é isso. Mas você vai tratar as pessoas com humildade, porque você tem humildade. Você vai se proceder com Deus com humildade. Para onde eu vou? O que o senhor quer? Você não vai viver como se, não, eu já sei, eu sei, eu posso. Não, você vai ter humildade. Às vezes a pessoa é uma pessoa apegada às coisas materiais, apegada às coisas materiais, apegada ao dinheiro, apegada às coisas. Às vezes Deus tem que permitir, às vezes, perdas, ou Deus tem que permitir situações que a pessoa vê que o dinheiro não resolveu, as coisas materiais não resolveu. Para ela aprender a se desapegar das coisas e não fazer mais das coisas materiais, do dinheiro, o seu apoio. Então Deus permite, Ele permite que a pessoa fique numa situação que o dinheiro não resolve, os bens materiais não resolvem, para a pessoa aprender. São cristãos, nós estamos falando de cristãos. Às vezes Deus permite situações para que a pessoa, está provando a pessoa e querendo que ela aprenda, que ela cresça. A questão é que quando vem as provações, muita gente não aceita, muita gente se rebela contra Deus. Não, mas eu estou com Deus, eu sou fiel a Deus, por que eu estou passando por isso? Eu sou fiel a Deus porque que eu estou sendo humilhado, eu sou fiel a Deus porque que eu estou enfrentando isso, eu sou fiel a Deus porque que eu estou vivendo isso. Se rebela e não cresce. Existem cristãos que aí é um desequilíbrio. Qualquer probleminha que vem na vida, aí eles já chamam de provação. Não, estou sendo provado, irmão. Não é qualquer bobeira que acontece. São situações que vêm como um teste, como uma prova. Você tem que passar por aquilo, Deus permitiu aquilo para que você cresça espiritualmente, para que você desenvolva um caráter perseverante, para que você amadureça na sua fé, para que você se quebrante com Deus, para que você se aperfeiçoe espiritualmente falando. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. O que o apóstolo explica então? Tendes por motivo de alegria o passar por várias provações. Então não é fingir, eu vou fingir, está tudo maravilhoso, estou gemendo, mas eu vou fingir. Não é fingir. Também não vou me derrotar. Eu tenho que aproveitar, ter esse bom espírito para aproveitar o que eu estou vivendo. O que Deus quer me ensinar? O que Deus quer falar comigo? O que Deus quer que eu enxergue? O que Deus quer que eu veja? O que Deus quer que eu entenda? Com tudo isso, você tem que aproveitar aquela situação para entender o que Deus quer falar com você, ensinar você, mostrar para você. E aí é a segunda parte. Eu vou procurar seguir a direção que Deus quer para que eu saia dessa prova aprovado, para que eu saia dessa situação fortalecido, crescido, amadurecido, para que eu saia dessa situação espiritualmente melhor, mais aperfeiçoada. Pronto. É para isso que existem as provações, para que a pessoa seja de fato, ela venha a se aperfeiçoar. Você veja, é um exemplo, Jesus orientou os discípulos. Aí Pedro, ele na sua
certa ignorância espiritual, Pedro pensava que estava muito bem. Muito bem, e achava que estava muito bem. Jesus falou: olha, o diabo quer peneirar a tua alma. E Jesus disse: Pedro, você, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. A Pedro achou aquilo uma coisa meio absurda. Jesus foi preso. Na hora que foi preso, Pedro pegou a espada, arrancou um pedaço a orelha do soldado. Jesus foi lá, curou o soldado, falou: Pedro, olha, quem da espada se utiliza, dela perecerá e tal. Jesus foi levado. Aí veio o tumulto na cidade, julgamento aqui, julgamento ali, religiosos, romanos, e Jesus foi preso e apanha. Quando Pedro viu Jesus naquele estado, acabou. Aí alguém no meio da multidão falou: você é um deles. Ele disse: não, eu não. Você se parece com ele? Não, nunca vi. Você é um deles porque você tem uma maneira, um costume igual deles. Pedro disse: não conheço. Aí o galo cantou. Então, muitos são, inclusive, os que vivem assim como Pedro, pensando: não, já a minha fé é muito firme, eu estou muito bem, eu sou muito fiel. Não, Deus, muita gente achando que está muito bem. Aí, às vezes, quando vem as pequenas provas, eles não suportam ou são reprovados nas provações. Eu passei uma situação de humilhação, não aceito, porque eu sou fiel a Deus e passei por isso, estou sendo humilhado por isso, por alguém, ou por uma situação assim. Não aceito, cadê Deus e não sei o que, se rebelam. Eles não pegam aquela prova para dizer assim: não, eu preciso saber o que Deus está querendo me mostrar, o que Deus está querendo me ensinar, o que Deus quer que eu aprenda, porque o objetivo da provação é ensinar, é um objetivo pedagógico, é ensinar, mas não só ensinar, eu tenho que crescer, amadurecer, eu tenho que me tornar maduro, eu tenho que avançar, eu tenho que crescer espiritualmente. Muitos cristãos não fazem isso. As situações vêm e eles não aceitam, ou às vezes se derrotam, ou às vezes se rebelam contra Deus e não cresce. Então, para você saber o que significa ser humilhado, você tem que ter sido humilhado. Se você não foi, o que você fala é teoria. Você não sabe o que é ser humilhado. Se você nunca foi tirado de uma posição alta lá para baixo, você não sabe o que é ser colocado numa posição lá embaixo na vida. O que você fala é teoria. Se você nunca passou por uma situação de provar um desprendimento total, não. O coração tem que estar em Deus. Não, nosso coração tem que estar em Deus, não nas coisas. O coração tem que estar em Deus. Você tem que passar por situações que você venha provar que realmente seu coração está em Deus. Não está no carro, não está na conta bancária, não está no seu emprego, na sua casa, nos seus bens, não está nas coisas. Se não passou por determinadas situações, está vivendo, muitas das vezes, na base da teoria. Então, o que Deus faz? Primeiro, Ele sabe como provar cada um, de que maneira Ele tem que provar cada um. Então, Ele permite as coisas, Ele permite. As coisas acontecem. E a pessoa, o cristão, o que ele deve fazer?
ele tem que começar por aí. E Deus permitiu isso aqui na minha vida. Estou sofrendo com isso aqui, estou gemendo com isso aqui, estou passando por isso aqui. Às vezes é uma situação que não traz um sofrimento, mas é uma situação que exige uma renúncia de alguma coisa que está no coração, que pôs o coração, uma situação de renúncia. Às vezes a pessoa não consegue renunciar, às vezes a pessoa está com o coração agarrado nas coisas, ela foi provada, ou eu aprendo a colocar o meu coração em Deus, totalmente em Deus, e eu mostro para Deus que eu estou disposto a renunciar, ou eu vou continuar com o coração preso ali. Então, ele conhece o coração de cada um, ele sabe do coração de cada um. Nessa condição de provação, não tem nada a ver com o diabo. A tentação pode até vir durante as provações. Você pode ser tentado durante as provações. José era um garoto. Deus falou com ele através de sonho, era um sonho espiritual. Não é o que se tem praticamente toda noite, todo mundo tem toda hora. Mas é um sonho espiritual. A maneira que Deus encontrou para falar com ele, mostrando que ele não entendia muito bem como é que isso vai se concretizar. Mas ele entendeu que Deus o colocaria numa posição acima do pai, da mãe e dos irmãos. Mas ele não sabia de uma maneira específica como é que isso vai acontecer. Aí ele foi e contou para os irmãos e para o pai, contou para a família o sonho que teve. Foi imaturo, né? Saiu falando. E já tinha um problema na família. Porque o pai, esse é um problema. O pai demonstrava preferência para um filho. E toma aqui eu esqueci o nome, uma túnica especial. Aí os irmãos via, para ele teve especial. Esse é um grande problema. Quem tem filhos, tem que tratar igualzinho. É para abençoar, é para descer o fogo, desce o fogo. Tem que ser tudo igual, não pode ter diferença. Esse é um grande problema de muita gente. Cria os filhos e dá preferência a um e ao outro. Não, tem que ser igual. É para abençoar, abençoa. É para descer fogo, desce o fogo. Tem que ser tudo igual. Ele fala assim, a bênção vem aqui, vai lá. Mas também quando o fogo vem aqui, vai lá. Eles têm que olhar, os filhos têm que olhar e falar assim, não, o negócio aqui é igual para todo mundo, é isso aí. Eles vão crescer. E à medida que eles forem crescendo, eles vão mostrando o coração que tem. Se um é mais quebrantado, dá mais valor ao pai ou à mãe, aí é outra coisa, aí é eles. Está partindo deles. Isso acontece também. Mas da parte do pai e da mãe, tem que ser igual. Tratar igualzinho. Tem 2, tem 3, tem 5, tem 11, tem 15 filhos, igualzinho. Trata todos eles iguais. Não passa a mão na cabeça de um e favorece o outro e faz injustiça com o igual. Mas aí o pai de José não fazia isso. Ele favorecia, ele mostrava que ele dava preferência a José. Aí isso criou um problema. Aí quando José contou o sonho, os irmãos se encheram de ódio. Quer dizer que ele vai ser mais do que a gente? Que negócio é esse? Aí vamos lá para o campo caçar. Aí foi. Chegou lá, você conhece a história, os irmãos se ajuntaram, espancaram, jogaram José dentro de um buraco lá, de um poço, e vamos matar, mata, não mata. Decidiram não matar e vendê-lo para o Egito, como escravo. Mentiram para o pai. José chegou no Egito como escravo, foi comprado. Tudo aquilo de sofrimento que houve, Deus estava permitindo, para preparar ele para uma coisa grande. Mas no meio da provação veio a tentação, porque ele estava trabalhando lá na casa do seu patrão Potifar, e a mulher dele, uma pombagira daquelas, ficava louca por José. E ela tentava um dia chamá-lo para relação sexual, um dia aqui, um dia ali, e José sempre firme, ele foi tentado.
Até que ela armou uma situação, tentou deitar-se com ele, ele não quis, ela puxou a roupa dele e o acusou de ter tentado seduzi-la. José foi tentado no meio da provação. Então, no meio da provação, é possível ser tentado. A pessoa é tentada a abandonar a sua fé, às vezes é tentada a se desviar, é tentada no meio das provações, pode ser tentado? Pode. Mas nós estamos falando de provação hoje, acima de tudo. Então, o que o cristão deve fazer? Eu preciso entender isso, que Deus permite as provações. Provações, todos precisam passar. A questão é se você vai tirar proveito das provações. Essa é a questão. Você está tirando proveito das provações? Estou passando por uma situação, estou sendo provado, estou gemendo. Deus permitiu. Não tem nada a ver com o diabo. O diabo não tem nada a ver com isso aí que está acontecendo. Deus permitiu essa provação. Mas você está tirando proveito? Vai tirar proveito? Eu vou procurar saber no meio de tudo o que Deus quer falar comigo, o que Deus quer me ensinar, o que Deus quer me mostrar. Primeiro, procurar saber o que Deus quer falar com você. E a partir daí, você vai ter oportunidade de provar, de ser aprovado. Você tem que ser mais humilde, eu tenho que lutar mais, eu tenho que perseverar mais, eu tenho que honrar mais a Deus, eu tenho que me desapegar mais das coisas, eu tenho que ser mais humilde com as pessoas, eu tenho que, enfim, eu não sei, não dá para a gente falar aqui detalhes sobre provação sobre todos, não dá. Deus permite situações diferentes com um e com o outro. Você é provado, às vezes com bênçãos. Agora você está com mais dinheiro, tinha menos, agora tem mais. E agora com mais dinheiro? Quem é você? Como é que você é com mais dinheiro agora? Agora eu estou com mais dinheiro. Como é que é a sua vida com Deus agora quando você tem mais dinheiro? Como é que é a sua vida com Deus agora porque você tem um carro melhor, você tem uma casa melhor, você agora tem uma empresa melhor, você tem um emprego melhor? Como é que você é agora? Porque as provações não surgem apenas através do sofrimento. Às vezes elas surgem de uma maneira em que as bênçãos estão vindo. As bênçãos estão vindo. Quantas pessoas, a gente já repetiu aqui, tem casais cristãos que eles casaram, foram abençoados. E aí vem o fruto daquele casamento, vem um filho. Um filho. Às vezes um filho veio como bênção, mas eles foram provados. A partir do momento que o filho veio, agora Deus não tem mais valor para eles. Tem gente por aí que se desviou por causa do filho. A criança não tem nada a ver com isso. Eles é que não tiveram capacidade de, tendo um filho, continuar com Deus. Que coisa. Tem gente que se desviou porque arrumou um bom emprego, não teve capacidade de provar um coração fiel, agora com um emprego melhor. Tem gente que abriu uma empresa, um negócio, uma loja, um comércio, uma coisa que tantos incrédulos por aí têm, sem Deus. E eles abriram um negócio. E agora eles estufaram o peito, ou o peitão. Tem o meu negócio agora. Estufou o peitão. Pronto. O sujeito agora falou, meu negócio. E Deus deixou de existir para essa gente por causa do negócio que abriu. Quantas pessoas foram provadas e reprovadas? Algumas no meio do sofrimento falaram, não é justo, eu estou buscando a Deus e surgiu esse problema de saúde, ou surgiu esse problema financeiro, ou surgiu esse problema aqui, surgiu isso aqui. Não, fui humilhado, não, estou sendo
humilhado, estou passando humilhação, estou sendo perseguido a beça agora por causa da minha fé em Deus. Eles, no meio do sofrimento, eles se rebelaram contra Deus, porque foram provados e não aceitaram a provação. Mas tem gente que fez o contrário. Tem gente que no meio das bênçãos também foram provados. No meio das bênçãos foram provados. Veio uma pandemia, vamos falar da pandemia, veio a pandemia. Um monte de gente foi provada, não é verdade? Igreja fechou, igrejas fechadas. Quantos cristãos se preocuparam com a igreja? Quantos? Quantos pensaram assim, não, eu tenho que apoiar o meu pastor, eu tenho que apoiar a igreja. Igrejas que fecharam porque elas não conseguiram, inclusive, pagar os aluguéis. Só na cidade aí fecharam umas 20 de início. Quantos cristãos falam assim, não, a igreja está fechada, mas eu tenho que abençoar a igreja lá, eu tenho que ser fiel lá. Isso é uma parte. Quantos cristãos aproveitaram a pandemia? A igreja já abriu, mas eles não voltaram. Eles aproveitaram a pandemia para... É verdade. E Deus vai mostrando. Aliás, outro dia eu fui no centro resolver uma coisa para a igreja. Tem um senhor da igreja que... A igreja que ficou fechada, acho que 1 ou 2 domingos no máximo, né? Tirando o secretão, tudo bem. 5 meses vai fazer, não aparece na igreja para culto nenhum. Às vezes aparece com alguém, traz ele de carro. Aí ele para lá na porta, lá os pastores querem fazer oração, ele não, com medo, não chega perto de mim, nem para uma oração aceita. E não voltou até hoje. Outro dia eu fui no centro da cidade, ele não me viu, passou por mim numa velocidade total. Parecia o Schumacher numa Ferrari, máscarazinho, roupinha normal, tênisinho e tal. Lá no centro não tem pandemia. Lá não pega o vírus. Deus permitiu que eu visse. Até falei com os pastores, se preocupa com ele, mas não. Porque tem uma preocupação, está bem, adoeceu, não adoeceu. Máscarazinha, tudo arrumadinho, tênisinho, calça jeans, numa boa, numa velocidade, parecia o Schumacher na curva. Eu olhei e falei, quer dizer que para fazer compra não tem vírus, né? Mas para vir aqui pega. Quantos cristãos foram provados na pandemia? Quantos pastores foram provados? É a pandemia, os pastores, não, meu Deus, eu vou adoecer, não, olha, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Tem igrejas por aí, a gente dá convite, ainda estamos dando, né, perseverando. A gente tem o projeto aqui todo mês, dá convite para as igrejas. Vai lá entregar. Eu também vou. Chega lá, deixa lá na correspondência lá. Tem igreja lá que o mato já tomou conta. Tem igreja que tem uma montoeira de correspondência lá de não sei quantos meses. Eles não aparecem nem para varrer a igreja. Nem para varrer. Pastores, cristãos, eles não aparecem nem para dizer assim, não, está fechado porque são, desculpa, está fechado porque são covarde mesmo. E tem alguns que, se bobear, ficam torcendo para vir alguém entrar na justiça e dizer está proibido, porque aí o pastor fala, está proibido, pessoal. Está proibido, então eu não posso fazer culto. Nada, ele está em casa de bobeira. É em casa. Aqui na cidade tem um monte, desculpa, mas tem. Acomodados. Eles não aparecem nem para dizer assim, vou ver se a igreja ainda está lá, o prédio está lá. Nem o capim tomou conta na porta da igreja. Você vai lá, está cheio de correspondência, não aparece nem de longe. Deus permitiu tudo isso. Não estou dizendo que Deus trouxe a pandemia. Eu estou dizendo que no meio de tudo isso, Deus permitiu para provar a nossa fé, o nosso coração, nossa fidelidade. Permitiu, ela está permitindo. Então Deus permite.
Você está vendo aí, sentado separadozinho e tal, porque pediram para fazer assim. Pega um voo, entra num avião aí, em qualquer lugar, é um do lado do outro. Lá no avião não tem negócio de separadinho, não. Um do lado do outro, grudadinho no outro ali, vamos em frente, é isso aí. Mas na igreja pega vírus. No comércio não pega, no shopping não pega, não sei onde não pega. Deus permitiu. Permitiu. Tem cristãos que não aparecem, não apareceram mais, raras exceções aí para fazer justiça, raras exceções de algum caso de pessoas que têm vários problemas de saúde, elas estão se preservando mais, ainda estão com medo, e algumas estão se preservando, raras exceções. Muitos não voltam, não aparecem, não dão as caras, porque o coração deles mesmo, eles aproveitaram a pandemia. Vai chegar uma hora que a pandemia vai acabar. A pandemia vai acabar. Agora na cidade, quer dizer, aqui, em termos de reunião, de culto, já 4 meses atrás a gente teve uma reunião lá, autorizou, eu falei, vou em frente, que eu nem sabia. Primeiro que é fora da lei, proibir. O prefeito está dizendo, pode fazer lá? Eu vou em frente. Se bater polícia, se bater não sei o que, fala com o prefeito. Tá certo? Fala com o prefeito lá. Mas tem um monte de pastor que não... Pode chegar, falar abertamente, abra a sua igreja, está liberado, já está liberado aí há muito tempo. Eles não abrem nem de longe. Nem que a vaca tussa. Esses pastores também estão sendo provados ou não? Porque eles estão pensando no povo? Eles estão pensando nas ovelhas que podem se desviar? Não estão pensando nada disso. Porque se tivesse, lá em Moçambique, a situação em cada país é complicado, dependendo do país. Pastor da Índia lá conversando comigo disse, foi difícil. 4 meses praticamente, tudo fechado, tudo trancado, tudo proibido, só que na Índia, se você decretou lá um toque de recolher praticamente, você sair na rua, a polícia vem com cacetete para cima de todo mundo, não quer saber quem é, se tem 80 anos, vai espancar mesmo, é o país lá. Em Moçambique proibiram. Pastor, todo domingo levando o povo para o monte. Porque senão a polícia vem para espancar. Eu estou indo para o monte, vai em frente, vai para o monte. Deus permitiu, e está permitindo, no meio de tudo isso aí, muita coisa está acontecendo. Então, antes da gente orar, deixa eu terminar aqui o texto. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. Eu estou gemendo, mas peraí, produz perseverança como? Estou sofrendo, estou passando por uma situação difícil, mas eu continuo com o meu Deus, eu continuo orando, eu continuo buscando, eu continuo crendo, eu continuo sendo fiel, eu continuo na minha fé. Isso vai produzir uma perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam o quê? Maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma, tá certo? Então, se você está aqui hoje, não há um probleminha que apareceu. Você pode dizer, eu estou passando por uma provação. Provação. Então, Deus permitiu, Ele prova. Ele prova. Tem nada a ver com o diabo pode até te tentar no meio da provação, isso acontece. Mas é a provação. Então, o que você tem que fazer? Abrir o coração, se quebrantar mais, se humilhar mais, não ficar, Deus, por quê? Não,
seja humilde, se quebrante. O que o Senhor quer que eu aprenda no meio de tudo isso? Vou perseverar. Eu estava sendo fiel, vou me tornar mais fiel ainda. Eu estava honrando a Deus, vou honrar mais ainda. Estava dando valor a Deus, eu vou dar mais valor ainda. Eu estava buscando a Deus, vou buscar mais ainda. Eu vim orando, eu vou orar mais ainda. Procure fazer mais e de uma maneira melhor para Deus. Essa provação, você aprendendo, você entendendo, você se quebrantando, isso vai passar. Você vai ter crescido espiritualmente, amadurecido mais. Amanhã, você encontra um cristão passando pela mesma coisa que você passou. Está passando pela mesma coisa que você passou. Aí você tem condições, aí é diferente. Uma coisa é teoria. Eu li ali, está escrito lá, não sei quem falou, não. Aí você viveu aquilo, foi fiel, cresceu, perseverou, venceu aquela provação. Foi aprovado por Deus. Você tem condições de chegar para aquela pessoa e dizer, eu também já passei por isso. Eu vivi isso, eu precisei fazer assim e tal. Você tem condições de falar de algo que você viveu, experimentou. Você, inclusive, agora, você pode abençoar alguém. Então, as provações, não esqueça, elas não vêm só através do sofrimento. Ela também vem através de bênçãos. Quer dizer, Deus, através das bênçãos, aproveita e prova. E não são poucas as pessoas que elas foram provadas por meio das bênçãos. As bênçãos eram as bênçãos, são as bênçãos, mas Deus aproveitou para que elas, no meio daquela condição abençoada, mostrasse o que estava no coração. E para terminar, e a perseverança, versículo 4, deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tá certo? Provérbios 17, para a gente não estender, não misturar assunto. Provérbios 17, versículo 3. Se tiver um pouquinho diferente, é só a tradução. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Então, Deus prova o coração, no seu coração. Então, nós podemos ser provados com situações ruins que trazem sofrimento, e isso acontece. E nós podemos ser provados com vitórias, bênçãos que vêm. Mas Deus está provando, porque Ele prova. 1 Timóteo, para a gente orar. Você, se nós perguntássemos para alguém assim, você acredita que vai chegar uma hora que vai ter pastor que não quer fazer reunião? Você acreditar nisso? Hein, pessoal? Você acreditar nisso? Antes da pandemia? Não, eu também, eu sei que a coisa não está boa por aí. Espiritualmente é fim dos tempos, eu sei, mas eu não imaginei que a gente ia chegar num ponto assim tão rápido. Abra a igreja, pastor, não. Falei com um cristão outro dia de uma igreja, já liberou tudo aí e tal. O que querem? O cara quer que o prefeito vá com a chave, não tem aquele negócio de inauguração, chave simbólica. Mas tem pastor que está esperando o prefeito com a chave grandona para entregar para ele, para dizer assim, abra essa igreja agora, hein? Aí ele pega aquela chave grandona e abre a igreja. Mas, com tudo isso que está acontecendo, deixa um monte de coisa voltar a funcionar. Estádio de futebol e não sei o quê, você vai ver esses cristãos indo para um monte de lugares. Mas na igreja eles dizem que não tem problema, que tem problema. E muitos pastores, infelizmente,
eles também são culpados. Em alguns casos são. 1 Timóteo 3. Eu dificilmente ia fazer isso, né? Porque eu penso assim, eu prego aqui na igreja, aconselho, prego. Se eu encontrar vocês lá fora, vou cumprimentar você, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas o que se faz lá fora, a vida que se vive lá fora, aí não é problema meu. Se eu ver alguém errado lá fora, o cristão lá, um membro da igreja do Novo Nascimento, estava lá num tal lugar mentindo, o bispo ouviu, eu não vou interferir em nada lá. Pisou lá fora, é você aí, Deus. Mas me deu vontade de parar na frente desse senhor e falar, e aí? Aqui na 9 de julho não tem Covid-19. Que maravilha! Então tem que chamar o Brasil inteiro para cá, vai todo mundo ficar aqui na 9 de julho, numa velocidade total. Outro dia alguém trouxe ali para receber a oração, eu perguntei aos pastores, fizeram a oração? Não quis não. Está dentro do carro, falou, a máscara, o Covid. O Covid, aqui tem Covid. Lá não tem Covid. A gente tem que descobrir os lugares que não tem Covid, chamar todo mundo para lá então. Vamos passar a viver lá na 9 de julho. Mas é isso aí, é o coração, não é o Covid. O problema não é o vírus, é o coração. 1 Timóteo 3,10. Mas é isso aí. E deve ter muitos por aí. Para ir na igreja não vai, mas na pizzaria vai. Na igreja não vai, mas no shopping vai. Aí está tudo resolvido. 1 Timóteo 3,10, para a gente terminar. Timóteo 3,10. Aqui está falando, é apenas uma informação sobre qualificações morais e espirituais, não só para bispo, mas também serve para pastores, diáconos. Mas o apóstolo chega um momento que ele diz assim, falando que não se deve colocar uma pessoa nova na fé em posição de liderança. Por quê? Porque a pessoa nova na fé, por mais que ela tenha não é idade, é nova na fé, nova na fé. Você pode ter 10 anos, pode ter 50 anos, e pode ser novo na fé, não é idade, é novo na fé. Uma pessoa nova na fé, ela não teve ainda muitas experiências. Então você não põe na liderança quem é novo na fé. Aí ele diz, devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atue como diáconos. Esse é só um exemplo aqui para a obra de Deus. Mas o que eu quero enfatizar é que é fundamental ter experiências. Experiências na sua fé, experiências na sua vida, experiências com Deus. Como é que eu vou ter experiências? Deus tem que permitir. Deus tem que permitir que você passe, inclusive, por provações, para que você tenha experiências. O último versículo para a gente encerrar, 1 Pedro, lá atrás. 1 Pedro, capítulo 1. O apóstolo Pedro, que viveu uma situação muito difícil, e ele, depois que negou Jesus, ele sofreu muito, praticamente pensou em abandonar tudo, enfim, mas quando Jesus ressuscitou, Jesus depois mandou chamar Pedro, e Pedro estava com seu coração arrependido. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Capítulo 1, versículo 16. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito,
sejam santos, porque eu sou santo. Então nós temos que crescer espiritualmente. Nós temos que procurar alcançar, como diz a Bíblia, a estatura de Cristo, né? E crescer espiritualmente. E as provações, elas são fundamentais para que aconteça esse crescimento. Amém? Então, se você está sendo provado, provada, o que você deve fazer? O que Deus quer me ensinar? O que Deus quer me mostrar? O que Deus quer falar comigo? E agir com humildade para que Ele possa lhe abençoar. Amém? Amém? Vamos falar com Deus, vamos entrar em oração. Só mais um versículo. Agora capítulo 1, versículo 6, Pedro falando diretamente das provações, ele disse: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim como acontece, para que fique comprovado, a fé de vocês tem muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória, honra, quando Jesus Cristo for revelado. Então as provações, elas vêm para fazer com que a nossa fé se torne muito mais pura, muito mais valiosa. É o crescimento espiritual. Amém? Vamos falar com Deus. Fiquem de pé, feche os olhos. Vamos falar com Deus. Feche os olhos, por favor, faça a sua oração de acordo com o que você ouviu aqui, de acordo com o que Deus está te direcionando. As bênçãos, as vitórias fazem bem, são importantes, mas dificilmente alguém cresce espiritualmente com as vitórias e bênçãos. Por isso Deus permite provações que na maioria das vezes vêm trazendo sofrimento, dor, gemido, lágrimas. Deus permite situações de humilhação, de perdas, injustiças, calúnias, desprezos. Deus permite escassez. Deus permite muitas coisas, porque precisa provar o nosso coração. Nós precisamos passar por testes, por provas, para crescer espiritualmente, para desenvolvermos um caráter perseverante, para nos tornarmos íntegros, para avançarmos espiritualmente e até nos prepararmos para algo maior. Caso você esteja passando realmente por provações, procure ouvir a voz de Deus. Seja humilde. Pergunte para Deus: o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer me mostrar? O que eu posso aprender com esta provação? E caminhe de tal maneira que você seja aprovado por Deus, aprovado no teste, e você tenha experiências maiores, e Deus possa manifestar-se de um modo maior
na sua vida. Deus havia prometido algo muito grande na vida de José. Mas José, ele teve que ser provado. Ele foi injustiçado, humilhado, desprezado, esquecido na prisão. Ele sofreu muitas coisas, mas ele caminhou muito bem no meio das provações. Ele não se rebelou contra Deus. Ele procurou aprender tudo que Deus estava lhe ensinando. E quando Deus o colocou na posição que havia prometido, o coração dele estava pronto para tudo aquilo. O escravo tornou-se governador da nação mais importante que havia. E ele não se perdeu no meio de tudo aquilo. A posição, a honra, tudo que ele conquistou não o levou a se perder, porque ele foi provado e passou muito bem pelas provações. Deus agradou-se de José, o abençoou, pôde cumprir na vida dele o que havia planejado. Fale com Deus. Você tem passado por provações. Não são consequências da desobediência, do pecado, dos seus erros, mas são situações que Deus permitiu para que você quebrante, lute mais, persevere mais, se volte mais para Ele. Eu não sei o que Deus está permitindo na sua vida. Eu não sei o que Ele está querendo lhe ensinar, mas o Espírito Santo está dando a você uma direção nesta manhã. Cabe a você abrir o seu coração, perguntar para Deus o que o Senhor quer me mostrar, me ensinar, por onde eu devo ir, e viver a fé, mas ao mesmo tempo caminhando de tal maneira que você seja aprovado por Deus. Deus trabalha também para nos preparar para coisas maiores, e por isso também Ele permite as provações. Cabe a cada um de nós abrirmos o nosso coração, ouvirmos a voz de Deus, sermos inteligentes espiritualmente e aprendermos no meio da provação que Deus quer nos ensinar. Espírito Santo, abençoe o teu povo que está aqui. Nós te exaltamos. Adore a Deus agora. Expresse de coração. Não pode ser de um modo superficial, porque não adianta. Expresse de todo o coração seu louvor, sua adoração a esse Deus.